A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, tudo bem? Graças a Deus, louvado e bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, louvado seja Deus. Eis-me aqui mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e poderosa palavra de Deus. Somente a palavra de Deus tem o poder para perdoar o mais vil pecador, para salvar, para libertar, para curar, para abençoar. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E é exatamente essa palavra que eu vou trazer para vocês, a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social. O importante é que você parou neste momento para assistir esse vídeo onde tem a palavra de Deus para você. Louvado seja Deus. Disse o Senhor Jesus Cristo: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Eu vou trazer a palavra de vocês, a palavra de Deus para vocês neste momento, que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, do versículo 39 ao 43, onde nos fala sobre os dois malfeitores, os dois criminosos que estavam ao lado do Senhor Jesus na crucificação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Com certeza, aqui tem muita revelação de Deus, muito ensinamento para nós aprendermos do Senhor. Louvado seja Deus para todos sempre. Glória a Jesus Cristo, o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então diz assim a palavra de Deus. Glória a Jesus. Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 39 ao 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Versículo 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa, meus amados irmãos e ouvintes. Louvado seja Deus. Que mensagem gloriosa. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu não vou tratar sobre o que aconteceu na crucificação de Cristo. Louvado seja Deus. Totalmente. Eu vou trazer apenas este fato. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, o versículo 39 diz: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Como nós sabemos, quando Cristo foi crucificado, tinham dois malfeitores crucificados juntamente com ele. Um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Até muitas pessoas dizem que era o bom ladrão, né? Louvado seja Deus. Mas não era bom ladrão coisa nenhuma. Louvado seja Deus. Se ele fosse bom, glória a Jesus, primeiro que ele não era ladrão. Louvado seja Deus. Ele era um servo de Deus que respeitava a palavra de Deus. Não existe ladrão bom. Louvado seja Deus. Como é que a pessoa é bom e vai roubar o que é seu, que você adquiriu com tanto esforço, com tanto trabalho? Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam.
Louvado seja Deus. Interessante que colocaram o Senhor Jesus no meio. Louvado seja Deus. Querendo dizer com isso que ele era o principal ladrão. Louvado seja Deus. Mas o Senhor Jesus era o Santo de Deus. Louvado seja Deus. Então, um dos malfeitores zombavam de Jesus. O versículo diz, blasfemavam, que em outra tradução é zombavam. Zombavam de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Louvado seja Deus. Aquele ladrão, louvado seja Deus, neste momento de agonia, de aflição, de sofrimento, louvado seja Deus, não tinha certeza totalmente que Jesus era o Cristo. É tanto que ele disse: se tu és o Cristo. A palavra Cristo significa Messias. Então ele estava dizendo: se tu és o Messias, o Salvador, o ungido de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Era mais uma astúcia do diabo querendo evitar que Jesus morresse pela humanidade. Louvado seja Deus. Ele tentou Jesus, louvado seja Deus, desde cedo. Ele perseguiu Jesus ainda quando Jesus era recém-nascido. Louvado seja Deus. Ele fez o máximo que pôde para evitar de Jesus ir à cruz, mas graças a Deus que não conseguiu. Louvado seja Deus. Então essa era uma das últimas tentativas dele de evitar de Cristo morrer pela humanidade. E ai de nós se Cristo não tivesse morrido em nosso lugar. Estaríamos todos perdidos, louvado seja Deus. Iríamos todos para o sofrimento eterno. Mas graças a Deus que Jesus venceu o diabo, venceu o pecado, venceu a morte, venceu tudo. Louvado seja o seu santo nome. Salva-te a ti mesmo e a nós. Jesus ficou calado. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda que Jesus saísse da cruz, louvado seja Deus, eles não iriam se arrepender, eles não iriam aceitar a Cristo como seu Salvador, eles não iriam se arrepender. Era só uma artimanha do inimigo somente, para fazer Jesus desobedecer à vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 40 diz: respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Glória a Deus. Esse é o ladrão que o povo diz que ele era bom. Louvado seja Deus. Ele repreendeu o colega dele. Ele disse: você não teme a Deus? Louvado seja Deus. É exatamente o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Que temer a Deus é o dever de todo homem, de todo ser humano, de todas as pessoas, é temer a Deus. Que pena que muitos não fazem isto. Louvado seja Deus. Ele diz: tu não temes a Deus, louvado seja Deus, nem estando na mesma condenação, nem estando sob sentença de morte, louvado seja Deus, nem ainda assim temes a Deus. Glória a Jesus. E você, meu amado irmão e ouvinte da palavra de Deus, você teme a Deus? Louvado seja Deus. O que é temer? Existem dois significados para a palavra temer, para a palavra temor. Um é medo e o outro é respeito. No caso aqui é respeito. Louvado seja Deus. O ser humano não deve ter medo de Deus. Deus não é bicho para o ser humano ter medo de Deus. Louvado seja Deus. Então, você teme a Deus? Você respeita a palavra de Deus? Louvado seja Deus. Se você respeita a palavra de Deus, você teme a Deus, você é muito feliz, viu? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas caso contrário, a sua situação está ruim se você não teme a Deus. Glória a Jesus. Mas se você não teme a Deus, se arrependa de seus pecados, se arrependa da sua falta de temor, peça perdão a Ele, passe a temer a Deus, que é o melhor que você estará fazendo. Desculpe. O versículo 41, louvado seja Deus, diz: o ladrão disse para o outro: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam.
Louvado seja Deus. Aquele ladrão estava dizendo: a nossa condenação é justa. Nós merecemos morrer pelos nossos pecados, pelos nossos crimes. É justo isso. Eles eram criminosos, eles já tinham matado várias pessoas. E por isso que eles tinham sido condenados. Louvado seja o nome de Jesus. Então ele diz para o outro: louvado seja Deus. Mas este... E olhava para Jesus: mas este nenhum mal fez. Jesus foi justo. Louvado seja Deus. Os religiosos notaram isso nele, que ele era justo. Louvado seja Deus. Judas, que o traiu, sabia que Jesus era justo. Ele mesmo disse: traiu sangue inocente. Louvado seja Deus. E até os criminosos, pessoas que viviam uma vida errada, sem temor à palavra de Deus, reconheceu que Jesus era justo. Louvado seja Deus. E o versículo 42 diz: o ladrão disse a Jesus, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Louvado seja Deus. Observe que pouco tempo que ele passou ao lado de Cristo, louvado seja Deus, ele já adquiriu temor, respeito por Jesus. Pouco tempo que ele passou ao lado de Cristo. A pessoa ao lado de Cristo só tem a ganhar. A pessoa longe de Cristo só tem a perder. Louvado seja o nome do Senhor. Por que você está longe de Cristo? Por que você está afastado dos caminhos do Senhor? Por que você está desviado? Por que você tirou a mão do arado e voltou atrás? Por que você deixou Jesus e foi para o mundo novamente? O que foi que ele fez de ruim com você? Tenho certeza que não fez nada de ruim. Louvado seja Deus. Você ao lado de Cristo, você era feliz, você orava, louvado seja Deus, você louvava a Deus, você fazia a obra de Deus, você orava pelas pessoas, Deus respondia às suas orações, louvado seja Deus. Você vivia com a sua família era abençoada. O diabo lhe tentou e você não vigiou, caiu em tentação e deixou os caminhos de Deus. Olha a situação que você se encontra. Longe de Cristo é só prejuízo, é só destruição, é só ruína, louvado seja Deus. E sem falar na perdição eterna, viu? Louvado seja Deus. Se você morrer nessa situação, que você se encontra longe de Deus, coitado de você, irá sofrer por toda a eternidade. Então, pouco tempo que ele passou ao lado de Cristo, ele adquiriu respeito por Jesus, adquiriu temor. Veja o que ele disse: e disse a Jesus: Senhor. Louvado seja Deus. Chamou Jesus de Senhor. Está vendo? As pessoas chamam outro de Senhor por educação. Louvado seja Deus. Esse aqui não chamou Jesus de Senhor só por educação, mas por respeito. Louvado seja Deus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Louvado seja Deus. O assunto nesse momento é lembrar. Louvado seja Deus. O ladrão pediu para Jesus se lembrar dele. Glória a Deus. Olhe quando Deus se lembra do ser humano, feliz daquela pessoa. E Deus se lembrou de você. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Deus se lembrou tanto de você que fez você parar neste momento para assistir esse vídeo, para ouvir essa mensagem maravilhosa que está falando ao seu coração. Então, lá em Gênesis, no capítulo 30, no versículo 22, Deus se lembrou de Abraão. Louvado seja Deus. Deus se lembrou de Abraão, e sabe o que foi que aconteceu por ele ter lembrado de Abraão? O Senhor Deus livrou Ló, que era sobrinho de Abraão, da destruição de Sodoma e Gomorra. Ló foi livre da destruição somente porque Deus se lembrou do tio dele. Louvado seja Deus. Deus está lembrando de você. Não é nem do seu tio, é de você mesmo, louvado seja Deus. Que está falando com você através da sua santa palavra. E você já sentiu o toque de Deus para voltar para os caminhos do Senhor, para aceitar Jesus como seu Salvador. Faça isso, louvado seja Deus. Ainda lá em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 1, louvado seja Deus,
diz que Deus se lembrou de Noé. Louvado seja Deus. E sabe o que foi que aconteceu? Deus se lembrou de Noé e salvou Noé e a família dele da destruição, do dilúvio. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pois bem, o ladrão estava dizendo naquele momento: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Louvado seja Deus. A palavra lembrar significa ajuda-me, louvado seja Deus, e livra-me, louvado seja Deus. Ou seja, o ladrão estava dizendo a Jesus, em outras palavras: livra-me dos, louvado seja Deus, livra-me do lugar dos mortos. Ele iria morrer a pouco instante. O Senhor Jesus morreu primeiro do que ele. O ladrão iria morrer a qualquer momento, louvado seja Deus. E ele saberia que se ele morresse sem Jesus, ele iria para o lugar dos mortos. Louvado seja Deus. Eu não estou falando o corpo para o cemitério. É claro que o corpo vai para o cemitério. Era o espírito. Iria para o lugar onde estão os que morreram perdidos. Louvado seja Deus. Sem Deus, sem salvação. E seria o fim para ele. Louvado seja Deus. Além de ser o fim da vida terrena dele, seria o fim, louvado seja Deus, porque ele iria sofrer eternamente. Louvado seja Deus. Então ele disse a Jesus: livra-me do lugar dos mortos, louvado seja Deus. Livra-me da prisão para a qual eu estou destinado. Ele estava dizendo a Jesus. Ele pediu para Jesus se lembrar, louvado seja Deus, que significa as palavras que eu acabei de falar para você. Louvado seja Deus. Então você veja o que o Senhor Jesus disse. O ladrão disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha o que Jesus falou para ele. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Muitas pessoas dizem: eu não acredito que comedor de feijão e farinha é salvo e vai para o céu. Louvado seja Deus. Você acha que esse ladrão comia feijão e farinha ou não? Louvado seja Deus. E era um criminoso, era um assassino. Louvado seja Deus. Era uma pessoa que tinha tirado várias vidas de alguém, que tinha destruído, louvado seja Deus, várias famílias. Louvado seja Deus. Mas estava ao lado de Jesus, se arrependeu, adquiriu temor e pediu para Jesus lembrar dele. E Jesus disse: louvado seja Deus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Muitas pessoas acreditam que depois que a pessoa morre, louvado seja Deus, o espírito vai para o purgatório, pagar os pecados, louvado seja Deus, para depois ser salvo. Não existe purgatório. Louvado seja Deus. Esse homem, Jesus não disse para ele: não é assim que se faz. Não é assim que funciona. Você tem que primeiro ir para o purgatório, pagar seus pecados, que você tirou várias vidas, você não tinha esse direito. E quando pagar todos os seus pecados no fogo do purgatório, aí sim, aí eu vou me lembrar de você. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse homem, na noite anterior, antes de morrer, como eu já disse, ele era um ladrão. Ele era um malfeitor. Ele era um assassino. Ele era um escravo do diabo, louvado seja Deus. Naquele mesmo dia em que ele disse essas palavras a Jesus, na parte da manhã, ele ainda era esse tipo de pessoa. Um ladrão, um assassino, um malfeitor, louvado seja Deus, um escravo do diabo, louvado seja Deus. Estava destinado à morte física e à morte eterna, estava destinado ao sofrimento eterno, louvado seja Deus, naquela manhã, louvado seja Deus. O destino dele era esse. Mas ele reconheceu os seus erros. Ele reconheceu os seus pecados, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ele adquiriu o temor de Jesus Cristo. Por ter passado pouco tempo ao lado de Cristo, ele adquiriu temor.
ao contrário de muitas pessoas que vivem nas igrejas, louvado seja Deus, e ainda não adquiriram o temor de Cristo, o respeito pela palavra de Deus. Esse homem adquiriu o temor, louvado seja Deus. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Aquele homem agora já não era mais ladrão, era o ex-ladrão. Aquele homem agora era o ex-assassino, o ex-malfeitor, o ex-criminoso. Louvado seja Deus. Aquele homem, por ter se arrependido de seus pecados, agora era uma nova criatura. Jesus prometeu a ele o paraíso. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Veja que Jesus disse: em verdade te digo que hoje, louvado seja Deus, a salvação acontece no momento que a pessoa se arrepende de seus pecados. E reconhece os seus erros e aceita Cristo como seu Salvador. É naquele momento, louvado seja Deus. Hoje, Jesus não adiou o dia não. Jesus disse: hoje, louvado seja Deus, estarás, glória a Deus. Lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aquele ladrão, ele creu, louvado seja Deus. Ele creu com o coração e confessou o Senhor Jesus com a boca dele. Foi salvo, louvado seja Deus. E era um comedor de feijão e farinha. Foi salvo, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Se você se arrepender, com você também não será diferente. Louvado seja Deus. Você pode dizer: não, mas pastor, eu pequei muito, já tenho muito pecado, Deus não perdoa. Você está enganado. Quanto maior for o pecado, maior é o perdão. Louvado seja o nome de Jesus. Então o Senhor Jesus disse para ele: hoje estarás comigo. Ele não iria sozinho. Está vendo? O ladrão não iria sozinho para o paraíso. Jesus é o caminho. Louvado seja Deus. Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Louvado seja Deus. Jesus teve o prazer de levar aquele ex-ladrão ao lado dele para o paraíso. Jesus disse: estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra paraíso, meus amados irmãos, no grego, louvado seja Deus, a qual foi escrito, o Novo Testamento foi escrito no grego e o Velho Testamento no hebraico. A palavra paraíso no grego, louvado seja Deus, nesse versículo, entenda, viu? Nesse versículo, ela é uma transliteração de um vocábulo persa, usado lá na antiguidade para se referir ao jardim do rei, louvado seja Deus. E quando alguém era honrado na Pérsia antiga, quando alguém era honrado, era-lhe dado o privilégio de desfrutar do jardim do rei. Então, com o tempo, louvado seja Deus, a palavra paraíso veio a ser usada pelo povo judeu como jardim do Éden. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então Jesus estava dizendo para ele, louvado seja Deus, que ele iria para o paraíso. O jardim do Éden era um paraíso. Louvado seja Deus. Não tinha lugar na terra melhor do que o jardim do Éden. Louvado seja Deus. Para você ter uma ideia, a palavra Éden, no hebraico, louvado seja Deus, a palavra Éden é uma palavra hebraica e significa deleite, significa prazer íntimo, significa, louvado seja Deus, encanto, louvado seja Deus, delícia, louvado seja Deus. O diabo é tão sujo que ele sabe que a palavra Éden significa essas coisas que eu falei para vocês, louvado seja Deus, deleite, alegria, prazer íntimo, louvado seja Deus, que ele abriu nesse mundo, você deve saber, uma casa de prostituição, louvado seja Deus, com esse nome, louvado seja Deus, Éden, louvado seja Deus, fica aqui mesmo na Paraíba, louvado seja Deus, porque é prazer íntimo, louvado seja Deus, era
no Jardim do Éden, naquele paraíso onde Adão e Eva tinham um prazer íntimo com Deus. Louvado seja Deus. Viviam em perfeita comunhão, em perfeito prazer, louvado seja Deus. Vivia encantado com as coisas que Deus tinha feito, louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso, bendito seja Deus. Adão e Eva perderam o paraíso, louvado seja Deus. Por causa das suas desobediências, eles perderam o paraíso que era o seu lar, louvado seja Deus. E quando então Deus teve que expulsar o casal do paraíso. Eles pecaram, louvado seja Deus. Deus não aceita o pecado, e Deus expulsou o casal dali do paraíso, louvado seja Deus, do Éden. Então o Senhor Deus lacrou o Éden, colocou o anjo lá com a espada giratória e lacrou ali o paraíso, para o casal depois não querer entrar de volta. Então, para ninguém entrar, Deus lacrou o paraíso, louvado seja Deus. Este ex-ladrão, este ex-assassino, como ele reconheceu o pecado, reconheceu o Senhor Jesus e se arrependeu, louvado seja Deus, ele reconheceu Jesus como Senhor e Rei. Veja que ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem tem um reino é um rei. Ele reconheceu Jesus como Senhor e Rei, louvado seja Deus. E por causa dele ter reconhecido o Senhor Jesus prometeu o paraíso a ele. Então, louvado seja Deus, o Senhor Jesus morreu primeiro, louvado seja Deus, desceu ao inferno, foi pregar para os espíritos mortos, louvado seja Deus, lá no inferno, louvado seja Deus. E louvado seja o nome de Jesus. Depois o ladrão morreu, no mesmo dia que o ladrão morreu, louvado seja Deus, e o corpo dele foi para a sepultura, mas o espírito, o Senhor Jesus pegou e levou para o paraíso, louvado seja Deus. E lá ia Jesus com o ex-ladrão agora em direção ao paraíso, e lá estava o anjo com a espada giratória, louvado seja Deus, proibindo a entrada de qualquer pessoa. Quando ele olhou, lá vem duas pessoas chegando, se aproximando para a próxima entrada do paraíso, do Jardim do Éden, para entrar, louvado seja Deus. Alto aí, para aí, louvado seja Deus, aqui não pode entrar ninguém. Quando ele olhou, louvado seja Deus, aquele rosto lindo, aquele rosto resplandecente, o Senhor Jesus, louvado seja Deus, ele reconheceu que era o Senhor Jesus, que tinha ressuscitado, louvado seja Deus, e olhou, viu o ex-ladrão ao lado de Cristo, louvado seja Deus. E ele abriu passagem e o Senhor Jesus entrou com o ex-ladrão para o paraíso. Você já pensou quem estava de manhã condenado, quem estava de manhã sentenciado à morte física e à morte eterna, quem estava de manhã, ele era um ex-ladrão, um ex-criminoso, louvado seja Deus, estava perdido, louvado seja Deus. À tardezinha foi salvo, louvado seja Deus, e foi para o paraíso. O amigo dele, coitado, não se arrependeu, continuou com o coração duro, faz 2000 anos, se encontra lá no inferno, sofrendo, desesperado, gritando, pedindo socorro, lá só tem fogo e enxofre, louvado seja Deus, e dizendo: maldita a hora que eu não me arrependi também, eu estive ao lado de Jesus, igual aquele meu colega, e não me arrependi, e vim para esse sofrimento eterno, enquanto ele está lá no paraíso, lá na boa, lá, louvado seja Deus. Só que agora era tarde demais. Antes que seja tarde demais para você, se arrependa, aceite Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você que está desviado, volte para os caminhos de Deus, e também você terá a morada com Cristo para sempre. Que Deus abençoe a todos vocês. Louvado seja Deus, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Jesus Cristo, o Rei da Glória, né? Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor.